Oi meninas, tudo bem? Eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o que eu já tinha dito que eu ia falar, que é sobre a máscara de cílios poderosa que eu descobri a semana passada trabalhando lá na Feira no Morumbi. Mas eu vou aproveitar também pra fazer um vídeo hoje pra vocês falando sobre maquiagem geométrica, tá? É um conceito novo de sombras de olho que vocês vão ver que, na verdade, pode ser que vocês até utilizem já isso aí na sua maquiagem quando você faz, mas você não sabe que isso é maquiagem geométrica. No último São Paulo Fashion Week que teve, isso foi o que bombou nas passarelas, tá? Então, pra você ficar super antenada aí, linda e maravilhosa, eu vou ensinar pra vocês saberem o que é esse conceito, certo? Já fiz minha pele tá pronta. Hoje eu usei Mary Kay pra fazer a pele. A base que eu usei foi essa aqui, a Time Wise, tá? Usei o Bege 5. E ela é pra pele mista e oleosa, certo? É isso mesmo, pra pele mista e oleosa. Porque agora no inverno a nossa pele fica um pouquinho sequinha, mas a minha pele ela tem uma tendência oleosa muito grande, então eu sempre uso produtos voltados pra isso, pra pele oleosa. E vamos começar fazendo o seguinte. De blush eu não usei blush, eu usei um bronzer, que eu também descobri lá na feira, que é esse aqui, ó. De uma marca baratinha também, ele é da Miss Rosé. Super fácil de aplicar, ó. Você tira o blush, aperta aqui, tira o bronzer e já esfuma. Dá pra fazer um contorno mais natural. Super legal. Então, vamos começar. Vou começar da seguinte forma. Primeira coisa que eu vou fazer, a gente sempre usa uma sombra marrom, certo? Pra fazer a base do olho. Hoje, como eu tô usando bastante produtos da Mary Kay, eu vou usar a Cinnabar, que é uma sombra, que ela é um marrom, ó, com um tom mais avermelhado, assim, certo? Então, eu vou usar ela da seguinte forma. Você vai passar ela na sua pálpebra móvel inteira pra fazer a base da sombra. Aí, você vai me perguntar, nossa, mas a sombra marrom muito escura, isso não vai escurecer a minha maquiagem e tal? Não, gata, o que vai acontecer? Sempre quando você faz uma maquiagem que ela é mais esfumada, você precisa ter uma base antes de fazer todo o processo da sombra, seja ela clara ou seja ela escura, tá? Esse marrom aqui de base, ele vai facilitar o quê? Quando você for esfumar aqui em cima, depois da sua pálpebra móvel, você vai verificar que quando você tem o marrom de base, o esfumado não fica marcado, certo? Ele fica super natural, super tranquilo. Você vai ver que também essa sombra, ela não é uma sombra que, por mais que ela seja um marrom, ela é uma sombra mais neutra, tá? Ela não vai interferir tanto na cor que você vai usar e nem nada do gênero. A única coisa que ela vai fazer é servir de base mesmo pra nossa sombra, tá? Vou dar uma esfumadinha aqui com o dedo mesmo. Passou, vocês viram que eu subi um pouco da pálpebra móvel, tá? Ó, meu côncavo é aqui. O que eu fiz? Eu subi um pouquinho. Usei ele um pouquinho acima, ó. Côncavo pra dentro, eu usei ela aqui em cima, certo? Aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma sombra um pouco mais clara aqui dentro. Pra passar essa Cinnabar, eu usei aquele pincelzinho mesmo, normal, de espuminha, tá? E pra passar essa sombra mais clara, eu vou utilizar um pincel um pouquinho mais chanfradinho. Ó, um pouquinho só mais chanfradinho. Certo? Então, vamos lá. Eu vou usar... Será que eu uso Mary Kay de novo? Acho que não. Vou usar, ó, paletinha da Ruby Rose, dessa simples que vocês compram mesmo, que vocês usam pra não encarecer tanto a maquiagem. Eu vou utilizar uma sombra mais popular,
na sombra clara. Se bem que essas maquiagens da Mary Kay, elas não são tão caras, tá? Cada sombrinha dessa aqui, do kitzinho, ó, você vai montando o kitzinho, cada sombrinha dessa custa por volta de R$22, não é uma coisa tão cara, certo? Eu vou usar Ruby Rose, que é um pouco mais barato, que com uns R$30 você compra a paleta inteira. Não tem a mesma fixação, nem a mesma duração, mas é uma maquiagem que vai dar um efeito legal também. Deixa eu ver o que eu uso. Vou usar um dourado. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Douradinho, certo? Vamos lá. E eu vou passar aqui embaixo da pálpebra móvel. Ok. Olha só. Já marcou aqui o meu côncavo totalmente, certo? Tem meninas que normalmente cometem um erro que é super comum hoje em dia, pra quem não tem muita prática de fazer maquiagem, que é passar toda a sombra clara primeiro e depois fazer o côncavo. Isso é comum? É, mas não é legal. Por quê? Porque você pode manchar a sombra clara de baixo, tá? E tirar todo o efeito do côncavo marcado. E isso não fica tão legal. Olha só. Certo? O que eu vou pedir pra vocês fazerem pra gente fazer a maquiagem geométrica. Essa maquiagem, ela vai passar um pouquinho aqui, ó. Certo? Como vocês sabem, vocês estudaram aí, o conceito geométrico é um conceito de formas, certo? Então, a gente vai precisar passar um pouco aqui para deixar mais triangular a pontinha aqui do olho, certo? Tá estranho, mas é assim mesmo. Esfuma bem aqui, ó. Aqui em cima. Certo? Olha só. Bem triangular, bem wow mesmo. Ok? E eu vou passar também, além disso, vocês vão pegar um pincel. É muito pincel. Deixa eu escolher o pincel. Ó, vou escolher esse aqui. Vocês vão pegar um pincel totalmente chanfrado, quadradinho, tá vendo? Vão pegar uma sombra super mais escura agora, pode ser um preto. Como eu já usei esse na Bar da Mary Kay, eu vou seguir com a Expresso, que é essa segunda sombra aqui. Ela é um marrom um pouco mais escuro mesmo, tá? E a gente vai passar ela aqui, ó. Vai marcar bem aqui o côncavo. Totalmente. Fazendo uma linha mesmo. Eu acho que eu preciso escurecer mais. Não ficou tão marcado quanto eu queria. Vou usar um pretão basicão mesmo. Um pretão seco. Ó o que eu falei pra vocês, suja a sombra de baixo, tá vendo? Não é tão legal. Mas como eu tenho que marcar muito bem aqui, ó. Não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer isso mesmo. Olha só. Certo? Ficou bem marcadão aqui, tá vendo? Tá escuro, tem pontinha.
Dica, marquem muito bem essa pontinha para dar o efeito que a gente quer de maquiagem geométrica, tá? No final, vai acabar ficando 2 traços, 2 riscos aqui, certo? Já tá bem esfumado aqui em cima, olha esse efeito que legal. Ele não vai ficar preto totalmente, tá vendo? O marrom dá uma suavizada. Pode até dar umas batidinhas aqui com um pincel que você usou com a sombra marrom, pra ficar melhor. Olha só, tá vendo? Bem marcado o olho. E agora o grande truque da maquiagem geométrica é vocês pegarem uma caneta delineadora ou o delineador que você utilizar. Existem vários tipos de delineadores hoje em dia no mercado. Tem delineador em gel, tem delineador em caneta, tem delineador em lápis, tem todo tipo. Ultimamente eu tenho usado muito essa caneta delineadora da Vult aqui, tá? Aqui, muito boa mesmo. Olha, é bem simples. Pra quem não tem um controle de como fazer o delineado, ela vai te ajudar muito, porque ela é uma caneta. Então, você não precisa ter tanta motricidade, ter tanto controle da mão pra fazer. É só você riscar mesmo, normalmente, que já vai funcionar. Ah, meu Deus. Agora é o grande problema. Devagar e sempre, né? Vocês sabem que eu tenho um pequeno problema com a câmera do iPad. Eu não consigo fazer as coisas direito nela. Eu vou pegar um espelhinho aqui, tá? Ó. Vou colocar aqui na frente só pra... Acho que nem tá aparecendo aí. Pra vocês saberem. Ó, aqui no final, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vão ter que ter o cuidado de deixar ele bem emparelhado aqui, ó. Com o de cima, o traço, tá? Vai ficar um buraquinho assim. Dá uma engrossadinha aqui. Certo? Bem, a parte de cima do nosso olho já tá quase pronta. O que a gente vai precisar fazer? Uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que ilumina muito o olhar, é passar uma sombra mais clara aqui dentro, tá? Pra fazer aquele olhinho mais meiguinho. Eu tenho um iluminador que é muito legal, que é da Capricho, olha só. Da linha do Boticário da Capricho, tá? Ela é uma sombra que ela é como se fosse um glitter mesmo. Deixa eu mostrar a consistência dela pra vocês aqui na minha mão. Tem um brilho lindo, ó. Nem sei se dá pra ver muito bem. Tem um brilho muito legal, tá? Ela vai deixar como se fosse um glitter mais fino. E vocês podem passar isso aqui dentro, ó. Só um pontinho mesmo para demarcar. Dá uma iluminada e aqui em cima da sobrancelha também. Certo? Só pra dar uma clareada, assim, uma iluminada. Agora, o que que a gente vai fazer? Uma coisa importantíssima. Como a gente quer um olho muito marcado, a gente vai utilizar muito lápis preto embaixo, tá? Tanto na linha, na marca d'água aqui do olho, quanto fora, ó. Marcar aqui dentro bastante.
um pouco fora também, tá? E o que você vai fazer? Você vai ligar esse risco aqui de baixo com o risco de cima. Olha só. Com o final da ponta do delineador. Tá vendo? Olha só. Pra marcar bem, a gente vai pegar o pincel de esponjinha mesmo. E a mesma sombra marrom. Você vai marcar aqui. Ok? Certo? E agora, pra gente deixar aqui em cima ainda mais marcado, eu vou pegar um lápis preto mais cremoso. Esse lápis que eu usei da Mary Kay, ele é um pouco mais... Ele é ótimo, a fixação dele é ótima, tá? O preto mesmo, o básico. Só que ele é muito, muito, muito... consistente, tá? Então, você tem que pegar um lápis que seja mais cremoso mesmo, que seja pra esfumar. E você vai fazer o risco, mesmo traço aqui em cima, ó. Certo? Olha só, que legal. Esse lápis que eu usei, ele é da Maybelline. Ó, Expertise da Maybelline. Nem dá mais pra ver tanto que ele já tá... Ó, da Maybelline. Ele já tá mais gasto, que eu usei ele muito, que ele é muito bom também. E aí, você vai pegar o chanfradinho e vai... Com a sombra preta em cima, vai marcar aqui. Certo? Então, a gente tem 2 riscos. Risco duplo. E o douradinho no meio. Eu vou até dar uma escurecida aqui, né? Uma fortalecida aqui desse clarinho. Do douradinho aqui. Certo? Olha só, que legal. E agora, o trunfo da maquiagem que eu queria mostrar pra vocês. Como eu disse pra vocês, fiz uma feira esses dias, lá no Morumbi. Eu fico olhando pra cá, pro centro da câmera, porque a minha câmera tá aqui em cima. E eu consigo me ver aqui na tela, tá? Então, acontece isso aí. E aí, o que eu descobri? Descobri o rímel que eu falei pra vocês, certo? Esse rímel, ele não é um rímel daqueles que você vai falar, nossa, mas não é de uma grande marca famosa que eu tô acostumada. Não, esse rímel é de uma marca super popular, da Tango, que faz essas paletinhas de sombra simples mesmo, as primeiras paletas que você tem quando você é criança, que a sua tia te dá. E o que acontece? Ele se destacou, eu achei que ele é muito superior à maioria dos rímels que eu já usei. Eu já usei rímel da Colossal, eu já usei rímel da Mary Kay, eu já usei rímel da MAC, eu já usei rímel da Lancôme, eu já usei rímel de um monte de marca, tá? E esse rímel, ele é bem diferente dessas outras marcas que eu falei. Eu gosto, vocês sabem que eu gosto muito de marcas populares, que sejam nacionais. Por quê? Porque, primeiro, eu acredito que maquiagem tem que ser acessível pra todo mundo, tá? Maquiagem, o custo que se tem pra fazer maquiagem, ele não é tão grande assim para o custo que se vende maquiagem aqui no Brasil. Já li vários livros que falam disso. E é absurdo o custo que se cobra por maquiagem, porque maquiagem é você vender beleza, é você vender autoestima, então as pessoas elas acabam, como eu posso dizer, se aproveitando disso para colocar os preços lá em cima, tá? Então, eu acho que a gente não tem que ter preconceito com marcas que são mais baratinhas, porque não quer dizer que elas não têm qualidade, tá?
O que acontece? Às vezes, tem algumas coisas que são baratinhas que não compensa você comprar mesmo. Se te der alergia, se você vê que não tá sendo legal, não compensa você levar. Mas tem coisas que são de marcas que são populares que você vai se surpreender quando você usar. Você vai falar, nossa, mas eu usei um rímel, eu paguei horrores num rímel super caro e não teve o efeito que teve. E foi o que aconteceu comigo com essa máscara, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é da Tango, certo? Tango Lash Queen Sexy Blacks. Olha só. Eu guardei a caixinha pra mostrar pra vocês como é a caixinha dele, pra vocês acharem. Eu achei o custo dele super acessível, extremamente acessível, tá? Ele custou R$40, 35, R$40, acho que foi R$40. Essa minha amiga que eu fiz a feira com ela, o nome dela é Bianca, ela vende maquiagem. Se vocês quiserem, depois eu consigo esse rímel pra vocês. O aplicador dele é esse simples mesmo, olha só. Gordinho, normal. Vocês vão verificar que a diferença do rímel tá na máscara que tá aqui dentro. E não no aplicador, como acontece com a maioria dos rímels que você compra hoje em dia. A máscara é a mesma de toda a linha da marca, só que o que muda é o aplicador, que vai dar um efeito diferente nos seus cílios. Esse rímel aqui, não. Uma coisa que eu achei super vantagem nesse rímel. Quando você compra um rímel à prova d'água, o que normalmente acontece com esses colossais da Maybelline, da vida, ele quebra os cílios. Quando você vai tirar, você vai tentar, às vezes, colocar um demaquilante, ele não vai sair, porque ele só vai sair com água quente. Então, quando você coloca água quente, ele borra todo o seu olho, deixa a sua cara toda preta, você demora 3 dias pra tirar tudo aquilo da sua cara, fica com olheira durante um tempo horrível, tá? Esse rímel aqui, o que eu achei de diferencial nele, ele esfarela nos cílios, tá? Então, quando você vai lavar ele com água quente, ele vai esfarelar. Vai sair como se ele fosse uma máscara mesmo. Ele é uma máscara de cílios, então ele vai sair como se ele fosse uma máscara que tivesse aqui em cima dos seus cílios. Você tira todo ele com água quente e ele esfarela na sua mão. Não borra, não derrete, tá? Em hipótese nenhuma. E por isso ele não é a prova d'água. Mas você pode chorar, você pode se molhar, você pode fazer o que for, que ele não vai sair. Pegar chuva. Eu vou passar ele aqui pra vocês verem a diferença que dá. Vou apelar pro espelho de novo, tá? Porque a câmera do iPad não me favorece muito nessas horas. Ele tá novo. Nunca é muito legal você utilizar rímel novo, porque ele vai estar muito líquido, certo? E quando o rímel tá muito líquido, ele não deixa os cílios no efeito que ele promete, porque ele não tá tão consistente, então ele não vai dar aquela cobertura pesada nos cílios para deixar os cílios destacados, tá? Então, é legal sempre você usar o rímel um pouquinho mais seco, porque ele sempre vai ficar mais consistente e aí vai dar aquele efeito de cílios mais grossos, alongados. Olha só. Não dá pra ver tanto. Olha só aqui, de baixo. Vou esperar secar um pouquinho e vou passar uma segunda camada, certo? O efeito do olho, risco duplo, dentro bem clarinho. Deixa eu só corrigir aqui, esfumar melhor aqui dentro. Olha só o efeito que dá aqui do lado. Eu quase não tenho cílios, tá? Então, eu sempre apelo pra postiço mesmo quando eu quero fazer uma maquiagem com um efeito maior. Mas com esse rímel aqui, eu me garanti sem os cílios postiços.
Eu achei que ele me deu uns cílios bem legal, assim, que não precisa... Não precisa usar um postiço. Ele destacou os cílios e não deixou artificialzão nem nada. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Tirar o espelho aqui. Olha só. Olha a diferença, ó. Ele deixa os cílios bem pretinho, tá? Bem pretinho mesmo. E ele dá uma alongada. Como eu passei o delineador, não tá favorecendo tanto, não dá pra ver tanto, assim. Mas vocês vão ver que uma foto que eu postei, ele... é muito diferente de um olho pro outro, tá? Até assim, ó, eu passei o delineador bem grosso, ele tá escondendo um pouco meus cílios, mas olha só a proporção. Ele tá bem no meio aqui, ó, da minha pálpebra móvel, tá vendo? Tá bem grandinho. E aqui ele, olha, não tem nada. Não tem os cílios. Não tem muitos cílios mesmo. Certo? Vou dar mais uma retocada aqui no... Ó. No meu bronzer. É muito legal usar bronzer no lugar de blush, tá? Qual é a diferença? Você vai me perguntar. A diferença é a seguinte. O blush, ele tem, normalmente, tons assim, ó. Tons mais rosadinhos, tons mais... que são artificiais, não são tão tons da pele. A nossa pele, ela puxa mais pro amarelado, pro marrom, pro laranja. O bronzer, olha a cor dele. Ele é como se ele fosse um pó. Um tom um pouco mais escuro que o seu. Uma dica legal é que você também pode comprar um pó que seja um tom mais escuro que o da sua pele e usar ele de blush. Vai dar um efeito muito mais natural, tá? Não vai ficar tão marcado, tão boneca, tão artificial. Hoje em dia não se usa mais tanto isso, assim, certo? Hoje em dia se usa, a proposta é mais natural mesmo. E aí, o que acontece? O bronzer, nesse sentido, ele vai deixar mais natural. Ele vai deixar mais laranjinha, mais de acordo com a sua pele, como se você tivesse um aspecto de saúde mesmo, certo? Não como se você tivesse com uma cara de boneca, com uma bolinha rosa aqui. Não, ele vai ficar mais natural, mais saudável. Olha só o efeito. Bem saudável, certo? Não fiz o outro olho, olha a diferença. Linda, maravilhosa, pronto pra sair. Acordei agora. Certo? Então é isso aí. Conceito de olho geográfico, traço duplo, bem triangularzinho aqui no canto do olho. O delineador bem triangular, bem marcado. Vou falar mais pra vocês disso num post mais escrito, tá? Que eu consigo me expressar um pouco melhor. Mas é isso aí. Certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente volta em breve com mais novidades, tá? Sombra super fácil de fazer. Eu mais falei no vídeo do que me maquiei, tá? Mas em 5 minutos vocês conseguem resolver isso. A maioria de vocês já usam o delineador marcadão assim, tá? Só estamos dando nome para o que vocês já fazem, que é o conceito de maquiagem geográfica. E traço duplo para marcar bem o olho, para marcar bem o côncavo. Sombra marrom por dentro para deixar bem esfumado. E é isso aí. Olha a diferença de novo. Um olho marcadão, um olho sem nada. Olhem de perto como fica. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí, aperta o joinha, aperta o curtir, que é importante pra mim. Divulguem, compartilhem para suas amigas, para nossa família CDN crescer mais, tá? Vocês são muito importantes pra mim. Eu gosto muito do que eu faço, falando pra vocês. É uma coisa super simples, mas que me ajuda muito sempre, que melhora a minha autoestima, ajudar mulheres a se sentirem mais lindas. É isso que eu sempre quis fazer e é isso que aqui na página a gente tem a oportunidade de fazer com vocês, certo? Comentários, joinha, sempre são bem-vindos, ok?
Um beijo pra vocês e até a próxima!